E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Primal Casters. Hoje a gente tá no episódio 3 e eu tenho como convidado pra vocês o Rufius, que foi um cara que vocês pediram bastante. Rufius, se apresenta pra gente, fala quem que é você, o que você faz aqui na Primal Collectibles. Olá, pessoal. Meu nome é Rufius, né? Hoje eu sou responsável pela parte de pré-supporting das peças da Primal, né? Mas além disso, eu faço mais algumas coisas, né? Eu organizo a escala para o pessoal decidir se está na escala certa ou não. Eu faço os cortes das peças quando elas são muito grandes. Eu coloco o pino para encaixar direitinho. Toda essa parte técnica, né? Eu acabo fazendo ela. Eu acabo ficando responsável por ela para que o pessoal da arte fique só com a arte, né? Eles focam na parte artística e jogam no peito do pai aqui para o negócio sair legal na impressora de vocês. Basicamente, o meu trabalho hoje é esse, né? O cargo ele é artista técnico. Interessante. Eu chamaria de arquiteto de suporte. Quando eu vou explicar para quem não entende nada de impressão 3D, eu uso essa analogia, né? Tem o arquiteto, só que o arquiteto é o artista, é o cara que é o Oscar Niemeyer, ele faz os desenhos, joga para o engenheiro tem que se virar para essa estrutura funcionar e o prédio não cair. A analogia que eu uso é essa, quando eu estou tratando com quem não entende nada de impressão 3D. Então você é um engenheiro. Eu sou um engenheiro. Muito bem. Antes de mais nada, galera, deixa aquele like no vídeo para dar aquele apoio. Se você puder também compartilhar para o pessoal que gosta de impressão 3D. E antes da gente realmente começar as entrevistas, eu sempre faço um momento jabá. E o momento jabá vai ser sobre a nossa liga de pintura de miniaturas. Para quem não conhece, a gente tem a Primal Painters League. Ela tá na primeira edição, ela tá durando há 6 meses agora, a gente tá no 3º mês. E a miniatura desse mês, ela é focada em pele. Cada mês, a Primal Painters League, pelo. Cada mês, a Primal Painters League, ela sugere algum desafio para vocês que são pintores. E o evento é totalmente gratuito, tá, gente? É só entrar no nosso canal no Discord, fazer o download da sua peça STL, imprimir, pintar e postar a foto da sua miniatura. Entra lá no nosso Discord, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Basta você entrar, ler as regras e começar a participar. Primeira pergunta que eu tenho para você, Rufius, é assim... como que você começou nessa área, né? E aí, como que você se tornou um cara que trabalha com miniatura 3D? Então, eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com TI, né? Eu comecei como programador, né? Me formei na área. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ir mais para a parte de gerenciamento, né? Gestão e tudo mais. E eu trabalhei muito tempo com infraestrutura de TI, né? Aquele trabalho bem convencional, roupa social e tudo mais. Com a Covid, né? Quando todo mundo veio trabalhar em casa, né? A gente tinha 2 carros, eu vendi um carro, estava com a grana, o que eu vou fazer? Eu comprei impressora. Só porque sim. Era uma coisa que eu já namorava há um tempo já, e eu vou comprar impressora 3D, deve ser massa. Aí eu descobri um mercado não explorado de miniaturas em resina, né? Aí eu vi, isso aqui dá negócio, né? Aí, depois de mais ou menos um ano, eu pedi demissão, né? Me dediquei 100% ao negócio de miniatura 3D, né? Vender miniatura propriamente dito. Aí passa aquele tempo apertado, né? Aquele tempo com medo, como é que as coisas vão acontecer, mas graças a Deus tudo aconteceu bem. Depois de um tempo eu percebi que o mercado já, assim, a China empurrando impressora no Brasil a preço quase de custo, todo mundo comprando impressora, clientes meus que compravam muito, compraram impressora e pararam de encomendar peça. Eu vi, não, aqui eu preciso fazer algum movimento aqui, né? Aí eu comecei a ir mais essa parte mais especializada, né? Foi bem na época que a Primal apareceu precisando de uma pessoa para... Não era nem para isso, era para outras coisas, mas acabou que eu comecei, aí depois a gente foi aumentando minha participação no trabalho e hoje
eu tenho prioritariamente esse trabalho com a Primal, ou esporadicamente eu faço suportes em outros modelos. Entendi. Pô, muito legal, cara. E eu vi que você comentou, né, da questão da especialização. Então, você veio do TI, mas explica pra mim aqui. Como que você estudou para adquirir esse conhecimento? Como que você chegou lá? Assim, hoje em dia, tipo, eu falar do meu trabalho é até difícil, porque não é um trabalho convencional, né? Quem não é da área, o que você faz? Aí as pessoas tendem a simplificar, não, você faz bonequinho, né? Mas não é bem só isso. Mas então, e como qualquer trabalho novo, não convencional, assim, você vai muito na tentativa e erro, né? Então, é muito teste, muita cabeçada. Você trabalhar com impressão 3D, não só resina, mas filamento também, né? É muito parâmetro, é muita variável, muita coisa para dar errado, né? Então você tem que conhecer bem seu equipamento, conhecer bem seu material. E isso vem com tentativa e erro mesmo, né? Com teste, sabe? E não tem muito o que fazer. Hoje em dia, por exemplo, 4 anos depois que eu comecei, né? Tem gente que começou antes de mim e tudo mais. Aí já tem alguns cursos que você pode fazer para entender melhor o funcionamento da coisa, né? Mas como qualquer outra atividade, assim, como qualquer outra técnica que você aprenda, não tem milagre. É você praticar, né? É você tentar, errar, corrigir, tentar de novo, errar, corrigir de novo, e ao longo do tempo isso vai lhe dando experiência. Você vai saber o que fazer mais rápido quando novos problemas acontecerem. Entendi. Quais são os equipamentos que a pessoa precisa? Porque assim, impressora 3D, óbvio, ela precisa de uma impressora 3D de resina. Mas o que mais ela precisa? Tá. Falando especificamente de resina ou posso falar geral? Fala geral. Sim. Tá. Filamento é o mais fácil, tá? A impressora é mais barata, ela tem uma área maior, você precisa de menos estrutura para você ter uma impressora de filamento, né? O filamento é mais barato também, porém ela não alcança o nível de detalhe que a resina alcança. Há quem diga até que alcança, mas você tem muito mais trabalho. Mas, né? Em falando de resina, a resina você precisa de uma estrutura maior, porque resina é líquida, então você precisa imprimir, você precisa lavar, você precisa curar depois que a peça está pronta, né? Porém, ela emite muitos gases, então você não pode ficar num ambiente com a resina aberta enquanto a impressora está imprimindo sem proteção, né? Aí tem que ter um esquema de exaustão para retirar esses gases, ou então funciona num ambiente separado, né? Então a resina ela envolve um pouco mais de risco para a saúde, então você precisa ter um ambiente mais controlado para você trabalhar com resina, né? E aí suja mais, e você gasta mais material, você tem, além da resina, você tem que comprar álcool, né? O álcool isopropílico, tá ligado? O álcool isopropílico ele é muito caro. Eu indicaria usar o etanol absoluto, que é tão puro quanto o isopropílico, é 1/3 do valor, tá? Existe o álcool de cereais também, que é mais ou menos o mesmo preço e funciona bem também. Eu não recomendo o álcool de posto. É o mais barato de todos, tem um monte de gente usando, mas eu não recomendo, porque o álcool de posto tem outros elementos ali que podem ser mais tóxicos ainda, podem prejudicar mais ainda a sua saúde, né? Você já está num ambiente mais inóspito, digamos assim. Então, eu não recomendo o álcool de posto. Vai no etanol absoluto ou no álcool de cereais, que é muito mais barato que o isopropílico, mais fácil de achar também e é seguro. Entendi. Eu vou te falar que quando eu fui pesquisar, eu percebi que eu precisaria montar um pequeno laboratório. Sim.
porque eu vi que eu ia precisar Ó o de meu luvas, né? Ó Sabe o assim, luvinha. Se precisa de luva, precisa também de um óculos, porque o negócio. Exato. A máscara de gás. Quem sabe, eu sei que é um exagero, mas why not, né? Um avental, porque a resina respinga. Né? Então, assim, um avental é de bom tom, uma luva, um óculos, a máscara de gás. E o que me levou a. Gente, eu acho que eu nunca vou ter uma impressora de Você tá que nem resina. o Walter White. Exato! Assim, você tem que ser um pequeno cientista pra você estar imprimindo as suas peças, assim, né? Eu queria que fosse uma coisa prática, que nem a Rita Repulsa dos Power Rangers. Só pega um molde, joga, aperta e sai as miniaturas fazendo pulululu. Mas não. E, Não, infelizmente não é não. e de equipamento, você falou da cura, né? Sim, aí, pronto. O que que eu tenho aqui de equipamento, né? Eu tenho uma máquina de cura, essa aqui, na mesa aqui, essa laranjinha, né? É que não dá pra ver. Daí, de onde eu tô vendo, a sua câmera, o enquadramento como tá a sua câmera, eu não consigo ver. Sim, é essa aqui, ó, essa laranjinha aqui, ó. Ah, agora sim. É uma máquina de cura, né? Ela emite a mesma luz da impressora para solidificar a resina. Ela fica a bandejinha girando com um canhão de luz UV. Ela faz a cura final da peça, né? Ela não sai totalmente curada da impressora. Né? Eu tenho, aí tem secador para você secar o álcool mais rápido. Essa mesma máquina, ela também você também pode usar para lavar as peças, né? Ela fica girando, ela é basicamente um motor que gira. Ela gira com a luz acesa para curar, ou ela gira um pouquinho mais rápido para agitar o álcool e as peças e lavar as peças. Eu não uso ela como uma lavadora, eu uso só uns tigelinhos de álcool mesmo, que eu acho mais prático. Mas basicamente é isso. Tem um esquema para lavar as peças, tem um esquema para curar as peças. E aí ferramentas, né? Espátula, luva, máscara, papel toalha, muito papel toalha. Que o descarte é absurdo, né? Descarte é absurdo, é. E para começar é isso aí, né? E aí depois você vai, com o tempo você vai aprimorando seu processo, você vai entendendo como fazer melhor, que ferramentas usar e por aí vai. Entendi. E no preparo digital das peças, né? Porque assim, a gente tá falando aqui agora olha, já tenho o arquivo pronto, plugo na impressora, boto para imprimir. Mas e antes, né? O processo que você faz? Quais aplicativos, quais softwares Sim. você utiliza para poder preparar a peça? Pronto. Quando eu ainda estou na parte de modelagem, digamos assim, né? A peça que eu recebo da Primal, eu uso muito o Blender. Com o Blender é onde eu coloco a peça na escala correta, é onde eu faço os cortes da peça, né? Onde eu corrijo eventuais defeitos que a peça possa ter. Às vezes vem um buraco na malha, né? A peça vem... Às vezes ela vem, por exemplo, você tem o personagem, tem a camisa e tem o corpo do personagem. O pessoal da Prime é tão detalhista que eles modelam o personagem pelado, depois ele bota a roupa. E às vezes nisso, entre a roupa e o personagem, fica um espaço. Esse espaço a gente tem que tirar, porque senão fica a resina presa durante a impressão. Então esse trabalho eu preciso fazer também. Depois que a peça está pronta, que a gente chama de fechamento, a peça está fechada, está na escala, está corrigida, está tudo certinho, aí eu vou para o outro software, que esse é mais direcionado para a impressora, né? Que é o Liti Slicer, é o fatiador, é o que a gente chama de fatiador. Nesse software, a gente vai fazer o quê? Vai mudar a orientação da peça, aí agora a gente está pensando exclusivamente na impressão dela, a gente vai botar ela na orientação melhor para poder imprimir, vai colocar os suportes. Se for uma peça muito grande, a gente vai deixar ela oca para economizar resina, né? Só que quando a gente deixa ela oca, a gente tem que fazer furinhos nela, porque o álcool tem que entrar por esses furinhos, lavar ela por dentro e sair, né? Então, quando ela é pequenininha, a gente não precisa deixar ela oca, não é uma economia tão grande assim. Mas quando ela fica grande,
Então, fazer ela maciça vai gastar uma resina e vai deixar ela muito pesada, não é legal. Então a gente deixa a peça oca, o próprio software já faz isso, e a gente cria uns furinhos nela, a gente chama de furo de dreno, que é para a gente jogar álcool dentro, lavar por dentro e drenar o álcool, né? E finalmente fatiar a peça, né? O que é fatiar a peça? A impressão 3D ela funciona em camadas. Ela pega a peça toda, ela faz vários cortezinhos, fatia mesmo a peça, igual um salame, né? E cada fatia dessa é o que ela vai imprimir por vez. Então, você vai fatiar, ela é em torno de 2.000 a 4.000 camadas, o que eu estou acostumado a fatiar aqui, né? Então, ela pega uma peça, corta ela em 2.000 camadas, então cada camadinha dessa vai ser impressa por vez na impressora, né? Então, por isso que a gente chama de fatiador. Uma vez que ela está fatiada, ela vai gerar um arquivinho, o arquivinho você joga para a impressora, um pendrivezinho, e a impressora já sabe o que fazer, uma vez que ela já está calibrada certinho, né? O legal de Patreons como a Primal, né, que contratam um profissional como eu para fazer isso, é que você comprou a impressora hoje, ela vai chegar daqui a uns 10 dias, você não vai precisar saber fazer isso tudo para imprimir, né? Antigamente, os modelos não vinham pré-suportados. O modelador fazia o modelo, você comprava o modelo, assinava, tá aí o modelo, te vira. Aí o fatiador, ele tem o recurso de suporte automático. Porém, não funciona tão bem quanto um suporte que foi colocado um a um manualmente, como eu faço, né? Então, os estúdios perceberam isso, né? Então, não, eu tenho que mandar a peça pronta. O arquivo do projeto vai pronto. O cara ou a garota não precisa entender muito de impressão 3D. Vai pegar o arquivo e botar na impressora. Uma vez que a impressora está bem alinhada e a resina está calibrada, isso a gente não tem como fazer por eles, a gente ainda ajuda, mas a impressão vai sair legal, entendeu? Com suportes feitos na medida, né? Suporte, se você bota demais, ele vai marcar muito a peça. Se você bota de menos, a impressão vai falhar. Então você tem que achar o sweet spot nos suportes, né? E eu acho que isso, a Primal, a gente tem conseguido achar esse sweet spot, tanto que muita gente elogia nossos suportes, né? Eu acho que é o que o pessoal mais gosta, assim, na real. Eu entendo que quando o pessoal pega a peça, porque você pode abrir o arquivo digital, dá para o pessoal fazer o rescale dessa peça, né? Sim, deixar ela menor sim, ou deixar ela maior, como bem entender. Mas eu também entendo que tem alguns truquezinhos, né? Tem. Entendi. O que você recomenda pra galera que quer fazer essa brincadeira do tipo, olha, adorei essa peça, mas ela vai só até 75mm, pô, queria uma versão grande dela. O que você recomenda pra galera que quer fazer isso? Tem algumas coisas aí. Primeiro, os arquivos que a gente fornece 2 versões de arquivo pré-suportado. O arquivo do projeto do Liti mesmo, né, que é o LYS, e a gente manda o STL pré-suportado. Qual é a diferença? O arquivo do Liti é o projeto. Se você abrir, se você instalar o Liti, ele tem a versão gratuita, você instala o Liti, abre o arquivo de extensão LYS, você consegue alterar os suportes individualmente. Você consegue mexer o suporte, aumentar a espessura do suporte, diminuir, né? Já o arquivo exportado, o STL pré-suportado, ele está fixo, você não consegue mexer mais nos suportes. A gente manda esses arquivos para quem usa outros programas diferentes do Liti, né? Tem gente que usa o Chitubox, por exemplo. A gente vai deixar essa turma de fora? Não. A gente exporta ele pré-suportado, porque esse arquivo pré-suportado, esse STL pré-suportado, vai funcionar em qualquer outro fatiador. Tem vários outros, né? Porém, se você quer ir além, se você quer ter um pouquinho mais de controle sobre isso, você instala o Liti e você consegue ajustar o suporte. Para o rescale, qual é o macete?
Você pode fazer o rescale do arquivo STL, porém ele vai fazer o rescale do suporte junto. Se a ponta do suporte é de 0,15 milímetros, se você dobrar o tamanho da peça, a ponta do suporte vai ficar com 0,30 milímetros, né? Então, vai marcar muito a peça. Mas é uma opção. Eu aconselho a você não fazer um rescale maior do que 10%. Certo? Mais do que 10% você já pode ter problema. Isso falando dos STLs para suportar. Se você está falando do arquivo do Liti, o Liti tem uma vantagem que se você faz o rescale da peça com os suportes editáveis, ela não aumenta a ponta do suporte. Ela ajusta o suporte para se adaptar ao novo tamanho da peça. Tá? Então, com poucos passos, eu não consigo explicar agora, mas a gente pode fazer um videozinho depois explicando isso. Quando você faz o rescale da peça com suportes editáveis, o suporte está assim retinho, a peça aumenta, ele fica assim, né? Aí você roda um procedimentozinho simples lá, que ela recalcula o suporte e deixa ele retinho de novo. Então, com poucos passos, você consegue aumentar a peça, mantendo os suportes, né? Aí, cabe avaliar se o novo tamanho da peça, se aqueles suportes, se eles vão suportar, né? Então, talvez, se você aumentar muito a peça, cabe você adicionar mais alguns suportes em algumas áreas-chave. Aí, o seu nível de conhecimento precisa ser um pouquinho maior, né? Mas existe isso. Se você vai ficar naquela casa dos 10% a 15%, usa o Liti, aumenta no Liti, né? Que aí o Liti vai tentar readaptar os suportes para o novo tamanho da peça. E você mantém o trabalho que a gente fez de não marcar muito a peça, de manter a espessura original dos suportes, né? Já se você quer aumentar a pegada de 75 e fazer ela o dobro do tamanho, aí é um outro problema, porque eu não sei se vai caber na impressora, porque aí a peça já vai ser muito grande, já vai exigir que você corte a peça, né? Porque as impressoras de resina, em média, elas não são grandes, elas são pequenas, né? Então, quando a gente vai fazer peças muito grandes, a gente tem que cortar a peça, né? E o pessoal da Primal Pad Roofs, eu não quero ninguém de fora. Eu quero o cara com a menor impressora consiga imprimir isso aqui. Aí eu, tá bom, deixa comigo. Então a gente corta, a peça fica um quebra-cabeça, né? O último Loyalty que a gente lançou, tá insano. É imenso. Tá lindo. E assim, tem uma base grande. Só a base foi dividida em 4 pedaços. São 2 personagens, cada um tem 8 a 10 partes, né? E são 5 tentáculos. E, tipo, desses 5 tentáculos, alguns ainda foram divididos em 5 partes. Então, depois de imprimir, a montagem já vai ser divertida. Já vai ser um desafio, entendeu? Entendi. E aí depois o processo de assemble, né? Só os exatamente. Partes do negócio e cola que o pessoal recomenda para poder colar essas partes. Mesmo, cola baseado em cianoacrilato, porque é o mesmo material da resina. A resina também contém cianoacrilato, então ela se dá bem com o Super Bond, né? Entendi. Ou Tech Bond, essas colas baseadas em cianoacrilato. Perfeito. Funciona bem. E, assim, por fim, para finalizar esse tópico aqui, né, de impressão, que é o último detalhezinho, você comentou bastante sobre até onde o seu trabalho consegue facilitar e favorecer a pessoa que vai imprimir, e até onde a pessoa que vai imprimir também tem que fazer o dela. E o que essa pessoa tem que fazer, pelo que eu entendi, é calibrar a impressora. O que é isso? O que é calibrar a impressora? Tem duas coisinhas primordiais que você precisa fazer na sua impressora. O alinhamento da mesa. A mesa de impressão, ela precisa estar perfeitamente alinhada. Se ela estiver torta, você vai ter problemas. Então, isso é a primeira coisa. A sua impressora chega, a primeira página do manual é como fazer o alinhamento da mesa de impressão. Então, quer seja impressora de resina ou de filamento,
O alinhamento é a primeira coisa. Com a mesa desalinhada, você tem muito problema. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aí agora falando só de resina, é você calibrar a resina para a sua impressora. Um dos parâmetros, o parâmetro mais importante que a gente tem na impressão de resina é a exposição. Tá? A resina, ela endurece com exposição à luz ultravioleta. E essa exposição, ela dura um tempo. Então, a resina, tem resina que cura bem com 2 segundos. Tem resina que cura bem com 2 segundos e meio. Né? 2 segundos que ela abre, tá a camada lá, ela joga a luz, ela fica 2 segundos e apaga a luz. Pronto, já foi suficiente para curar aquela camada, aquelas 2.000 camadas que eu falei. Né? Então, você precisa descobrir qual é a melhor exposição possível na sua resina, com a sua impressora. Mesmo que você tenha 2 impressoras de mesmo modelo, isso pode variar. Porque a potência do canhão de LED de uma impressora para outra pode variar, né, por questões de controle de qualidade e tudo mais. Então, você precisa calibrar a sua resina. Você precisa saber como a sua resina funciona. E cada marca e cada modelo de resina tem uma característica diferente. Então, primeira coisa, existem os arquivinhos que a gente chama de calibrador. Você vai imprimir esse arquivo e você vai ler. Ele tem pontinhos, ele tem linhas, ele tem buraquinhos, ele tem coisinhas lá que você vai ler e vai dizer se essa exposição está alta ou se ela está baixa. Então você vai imprimir esse arquivinho algumas vezes até você achar esse ponto ideal. Ela não pode estar com a baixa exposição, que senão uma camada não vai colar na outra e ela vai perder detalhes. Mas você também não pode botar uma exposição muito alta, porque a resina vai dilatar e ela vai perder detalhes também. Inclusive, esse é em se tratando de suporte, esse é o maior problema que a gente tem na Primal com relação ao suporte. Porque muita gente peca pelo excesso, para a impressão não falhar, ela aumenta muito a exposição. E uma característica dos nossos suportes é que, como as peças são muito detalhadas, eu uso muito suporte muito fininho. Só que esses suportes fininhos, quando dilatam, um cola no outro. Aí fica impossível você arrancar da peça. Né? Então, exposição baixa é um problema, exposição alta é um problema. Então, você tem que usar esses arquivinhos de teste para você achar a exposição ideal para aquela resina naquela impressora. Ah, comprei uma resina nova. Tem que fazer a calibração de novo. Entendeu? Ah, comprei a mesma resina, só que de outra cor. Tem que calibrar de novo, porque muda. Entendeu? Aqui onde eu moro, a temperatura é constante. Eu vivo no verão. Muita gente adora isso, mas o calor é infernal. Eu não tenho problemas na resina, mas quem mora em região muito fria ou que a temperatura varia muito, às vezes ela tem que variar a exposição se a temperatura cair. Ela tem que aumentar a exposição. Então, até isso, assim, mudou a estação do ano, você tem que calibrar sua resina de novo, porque... Nossa, sendo bem ela sincera, não vai funcionar da mesma forma. Pelo que eu tô entendendo, é meio que calibrar a impressora sempre que você for imprimir. Por via das dúvidas. Porque você nunca sabe, por exemplo, eu moro num lugar aqui em São Paulo que é muito alto. Então, assim, eu tô no topo de um morro e eu ainda tô num prédio, e num prédio que tá num lugar que não tem mais nada ao redor. Então, assim, venta muito, aqui esfria muito fácil, na posição que tá o meu apartamento quase não pega sol. Então, nossa, a temperatura que varia de uma forma assustadora. Assim, dentro do mesmo dia. Uhum. Se eu fosse ter uma impressora 3D, eu ia ter que calibrar toda vez. Não sei se é necessário, né? Porque a calibração ela é meio chatinha. Você demora umas 2-3 horas para calibrar. Nossa. Porque você imprime a pecinha, aí lava, avalia. Aí ajusta, parâmetro, imprime de novo, lava, avalia. Você faz isso umas 5 vezes, entendeu? É um processo demorado. Eu aconselho, assim, se você usa uma resina de boa qualidade, né, com controle de qualidade bom, uma vez que você calibrou aquela resina, você não precisa calibrar mais, porque você já conhece a resina. Agora, tem resina vagabunda, que não tem controle de qualidade. Aí o que acontece?
você tem um lote legal, aí o outro lote já não vem do mesmo jeito. Aí você tem que calibrar por lote, aí vira dor de cabeça, entendeu? Mas uma vez que você encontrou uma marca de resina que você gosta, você calibrou, ela é constante no lote, né, na qualidade do lote, você não precisa calibrar de novo. Agora, teve uma mudança brusca de temperatura, não, está sol e começou a chover, isso aí está tudo bem, mas uma estação do ano, chegou o inverno, a temperatura caiu 10 graus, né, se for a sua realidade, aí eu acho que cabe você fazer um testezinho. Você vai perceber, quando suas impressões começarem a vir esquisitas, você vai perceber, acho tem que a algo temperatura errado. caiu, aí Entendi. dá uma calibrada, entendeu? Entendi. Mas, resumindo, alinhamento da mesa e calibrar a resina. Lembrando, é cada modelo e cada cor de resina para cada impressora que você tem. Os softwares fatiadores, eles sabem tanto dessa realidade que eles têm dentro deles um banco de dados. Você cadastra todas as suas impressoras e para cada impressora que você tem, você cadastra as resinas que você vai usar nela e ele grava esses parâmetros. Você não precisa decorar, ele fica gravado, fica um banco de dados dentro do software. Eu vou usar essa impressora com essa resina. Ele já ajusta os parâmetros que você calibrou. Isso aí Inclusive, o Liti, né, ele tem uma opção de você ver os bancos de dados dos outros usuários. Então você vê lá, essa impressora com essa resina, tem tantas pessoas usando, tem tantos % de sucesso com essa configuração e tal, você baixa a configuração e você usa, né? Já é uma mão na roda, já é você já não parte do zero, né? Você já parte de uma realidade de quem já usou e funcionou. Talvez, uma particularidade sua, você deva mudar pouca coisa. Entendi. Isso que eu estou falando só de exposição da resina, mas tem vários outros parâmetros. Tem a elevação, tem velocidade, tem exposição de base. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas tem muita coisa. Eu imagino que se rolar oportunidade, né, no futuro, da gente fazer um vídeo... É que aqui a gente tá num bate-papo mais leve, mais solto, mas da gente fazer um vídeo específico, assim, tutorial. Agora, como que a gente faria esse vídeo? Aí é meio que depois a gente conversa com os caras, porque a parte de edição, eu quebro um galho, né? Sei editar, mas eu não sou, tipo, a editora profissional, tá ligado? Enfim, e a gente teria de... você teria de fazer você com o OBS aberto, mostrando cada um dos pontos, assim, sabe? Eu topo total, Carol. Mas assim, ia ser um conteúdo muito doido, assim, muito doido. Eu adoro fazer isso, eu topo. Vamos nessa. Dando continuidade aqui, né? Você já contou sua história, já explicou como foi que você chegou aqui nessa profissão, mas falar umas coisas um pouco mais leves agora, né? Quais hobbies você tem? Né? Quais outros interesses, assim, coisa que você faz pra se divertir, além de imprimir 3D? Eu já fiz bastante coisa diferente, assim. Eu já fui baterista em banda de heavy metal. Eu já... E assim, eu me envolvo com as coisas e eu esqueço o resto, né? Então, enquanto eu era baterista, eu era só baterista. Aí descobri o Kung Fu. Aí eu treinei Kung Fu por 8 anos, aí nesses 8 anos eu esqueci do resto, aí deixei a bateria, cheguei a ser instrutor da academia e tudo mais. Aí a vida aconteceu, eu mudei também, hoje eu não treino mais. Conheci minha esposa, inclusive, na academia, e hoje eu trabalho com 3D, com miniaturas 3D, mas você perguntou de hobby, né? Eu estou divagando aqui. Ultimamente, eu tenho me interessado muito por eletrônica, né? Faz um pouco parte da minha formação, né? E eu tenho me aventurado a mexer com Arduino, né? Programar robozinhos pequenininhos, assim. Nossa, eu comprei um kit. Ideia. Eu comprei um kit de robótica, que tem um Arduino, tem sensores, e aí no meu pouco tempo livre que me resta, eu dou uma fuçada nessa área, assim. Que tem muito a ver também com a cultura maker, né? Tem a ver com impressão 3D, você imprime peças para você botar um motorzinho e cria um robô, então tá relacionado com o meu trabalho hoje, mas ainda é um pouco diferente, né? Entendi. Sou doido
eu sou doido para fazer aquelas estátuas grandes onde você bota LED e você fala e ela acende. Então, isso aí já você vai estar montando o seu próprio Gundam. Exatamente. Muito bom. Bota o ChatGPT para animar ele. Não, e pior que dá, né? Já pensou aí, você sincroniza com alguma voz de IA. Sim. E aí você junta tudo, assim, o software, e de repente o seu robô já tá falando, né? E Exato, fazendo umas groselhas, assim, maravilhoso. E assim, no Mas geral... E hobby é isso. E, claro, né? Juntar os amigos para jogar board game, para jogar videogame. Eu gosto muito. Não jogo tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto bastante. Eu acho que esse é o arroz com feijão, né? O pacote. Jogar videogame, jogar um jogo analógico também. Não dá nem para dizer que é hobby, né? Programar robôs. Meu Deus, Rufus, é tipo o Dexter do laboratório de Dexter, tá ligado? Mas isso sempre foi uma característica minha, assim. Eu sempre ganhava os brinquedos, desmontava, sabe? Inventava que ia consertar e só piorava, mas eu sempre gostei disso. Eu sempre fui uma criança com chave de fenda na mão. Olha, eu fiz muito isso também quando eu era pequena, mas eu só quebrava mesmo. É que eu era curiosa. Aí eu pensava, como é que é isso aqui por dentro? Aí eu abria, nunca mais voltava ao normal. É bem comum isso aí. Mas tem criança que dá conta, que desmonta e volta. Uhum. Agora, um momento assim, aquele momento dicas pra galera. Sim. Que é, antes de você começar a imprimir 3D, né? O que você gostaria de saber? Se você pudesse voltar ao passado e falar pro Rufius lá de 2020, o que você falaria pra ele? Sim. No começo, você não sabe bem quem seguir, né? Então você vai seguindo e assim, em impressão de resina, deve existir filamento também, mas eu não sei muito. Mas existem muitos mitos. E o que eu já perdi de tempo e energia seguindo esses mitos não é brincadeira, tá? Então, seria tomar cuidado com os mitos, né? Ter alguém falando uma coisa, dá uma estudada, será que é isso mesmo? Se você entende o funcionamento bem da coisa, você fica menos suscetível a esse tipo de cilada, né? Então, seguir mitos que me fizeram perder muito tempo. Hoje, eu, assim, por ter entendido que aquilo era um mito, que aquilo não era verdade, eu simplifico muito do meu trabalho, né? E um conselho que eu daria é esse: cuidado com os mitos, né? Entenda como a coisa funciona e entenda o porquê que dizem isso também, né? Na impressão 3D hoje tem muito especialista, né? Tem dezenas de grupos, muito especialista, e muitos são bem legais, ajudam você sem pedir nada em troca, mas tem muita gente que é interesseiro, né? Que está ali para vender curso, que está ali para vender impressora, mas que fala muita besteira. Tem gente que, com a maior boa vontade do mundo, tá falando um monte de besteira também, né? Então, a melhor coisa é escute, entenda o que está acontecendo, né? Não tenha pressa, tá? Acho que é isso também, né? Não ter pressa na hora do resultado, não tenha pressa para pesquisar, não tenha pressa para testar, não siga mitos cegamente, né? E conheça o seu equipamento, conheça o seu ambiente, conheça o seu material, conheça o seu equipamento. Dessa forma você vai conseguir tirar bons resultados. Entendi. Eu acho que é assim, meio que em qualquer hobby, né? Eu vou Sim. te dar o meu exemplo, né? O meu hobby é música. E música também tem um monte de mito. Vou dar um exemplo de um mito que é muito difundido, que não tem nada a ver. A galera acredita que o perímetro da sua corda, né, o quão grossa ela afeta o timbre. Afeta nada. Então tem gente que vem com essa coisa do, poxa, você tá usando uma corda 09, ela não vai ser tão pesada quanto uma corda 011. Bobagem. Afinação é afinação, a afinação não muda. Se a corda tá em Mi, ela tá em Mi. Se ela tá em Ré, ela tá em Ré. E ponto final. Uhum. Tá?
E aí eu vi um vídeo no YouTube, eu sei que não tá relacionado com impressão 3D, mas seria divertido fazer um vídeo assim de impressão 3D, né, que é desmentindo mitos, tá aí um conteúdo que eu acho que seria muito bom, em que o cara, ele pontua o seguinte, o que define o timbre de uma guitarra? E ele desmistifica como ele literalmente prende as cordas da guitarra e afina elas entre duas mesas, no meio do nada, assim, num espaço vazio. Então não tem madeira, não tem nada além da corda e o captador. E a única coisa que muda o timbre é o seu captador. Não importa como que é a sua guitarra, qual que é o tamanho dela, o quão pesada ela é, se a madeira é X, se a madeira é Y, o tipo de corda. Bobagem, é só o captador. Enfim. Então, eu imagino que impressora deve ter a mesma coisa também. Com certeza, tem sim. Olha, eu queria pausar aqui um momento só pra poder fazer mais um jabazinho pra galera que estiver aqui assistindo. Pra quem não sabe, a Primal Collectibles tá já no seu 3º mês lançando a coleção Wasteland. A gente tá no 3º bundle. Se vocês tiverem a curiosidade de conhecer as peças, de assinar a Primal Collectibles, clica nos links que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem assinar tanto do My Mini Factory quanto do Patreon. E digo mais, a Primal também tem um negócio muito legal, que é o Loyalty Rewards. Ou seja, quando você assina, sempre que você permanece por bastante tempo, você vai ser recompensado com uma miniatura exclusiva, que só existe para quem é assinante. E quanto mais tempo você fica, mais incrível a peça que você pode receber. Eu vou deixar os links aqui na descrição e também links para vocês conhecerem essas peças do Loyalty Rewards, que são bem legais. Uma delas, inclusive, o Rufus falou aqui nesse podcast. E agora a parte legal, né, que é agradecer a galera. Obrigado a todo mundo que assistiu o podcast até aqui. E Rufus, faça seu jabá, chama a galera pra conhecer você, suas mídias sociais. Eu só tenho uma, né, que é no Instagram, é o @forjademinis, tá? Lá vocês vão ver muito do trabalho que eu faço. Tem lá o trabalho que eu fiz com a Aero Studios, tem centenas de trabalhos que eu fiz com a Primal, né? E lá, assim, dá para você ter uma ideia melhor do trabalho que eu faço, né? E é isso. Eu só tenho só o Instagram. Tem o mesmo no Facebook também, mas o Facebook a gente acaba não usando muito, né? E é isso. Se quiserem ajuda em impressão 3D, impressão de resina, eu estou à disposição. Excelente. Eu vou deixar pra galera também os links tudo aqui na descrição bonitinho. E, mais uma vez, galera, muito obrigada. E não se esqueçam também de seguir a Primal Collectibles nas mídias sociais. Eu vou deixar os links aqui pra vocês seguirem a gente no Facebook, no Instagram. Também tá no nosso canal do Discord. Vale a pena, o Rufus vai estar lá. E a comunidade é super bacana, tiram suas dúvidas. E é isso, pessoal. Muito obrigada aqui e até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.